Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 104 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer universitário passar em cálculo de primeira na faculdade. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje são as principais regras de derivação. A gente vai focar no conteúdo de derivadas aqui. O cálculo é subdividido em três grandes áreas, que é limites, derivadas e integrais. Hoje a gente vai focar em derivadas. Então, bora começar explicando aqui o que eu vou resolver nessa live. Selecionei aqui 5 exercícios que o Marcos Rezende mandou para mim. Ele enviou uma lista de limites e derivadas e eu selecionei algumas derivadas para a gente resolver. Vou tentar ajudar o Marcos aí da melhor forma que eu conseguir. O Marcos, ele faz engenharia agronômica. E ele está fazendo esse curso lá em Minas Gerais. Eu também sou de Minas, né? Então, bacana. A gente vai calcular, nessa live, a função derivada de cada uma dessas 5 funções. Isso é essencial para você passar em cálculo de primeira. Porque o cálculo de derivadas, com certeza vai cair nessa prova de cálculo. Então, bora começar explicando o que é as regras de derivação. Eu gosto de dividir as regras em 2 tipos. O primeiro tipo é o tipo estrutural. Quando a gente usa as regras estruturais, a gente não vai resolver o exercício. A gente só vai separar. E o segundo tipo são as regras imediatas, em que você realmente vai resolver o exercício. Normalmente a gente aplica as regras estruturais para depois aplicar as regras imediatas. Então eu vou fazer uma revisão aqui das principais regras, tá? A primeira é a derivada de uma soma. Para quem nunca viu essa matéria na vida, esse d de x aqui é a notação para o operador derivadas. Por exemplo, se você tem esse símbolo, indica adição. Esse símbolo aqui indica radiciação. Agora, se você escrever esse símbolo aqui, é o símbolo que indica o operador de derivadas. Tudo bem? Já vai acostumando com essa notação aí. Sempre que aparecer a derivada de uma soma, é muito simples, porque você pode separar. Você pode fazer a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Tudo bem? É bem simples, é bem intuitivo essa. Agora, se aparecer uma subtração, você também pode separar. Você pega a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. E em muitos casos, existe uma mistura de adição com subtração. Então, se tiver várias adições e várias subtrações, você pode separar as derivadas de cada termo. Então, deixa eu colocar um exemplo aqui, olha só. Imagina se aparece para você a derivada do seno de x mais o ln de x menos x ao cubo mais 1 sobre x. Se você tentar derivar essa função aqui, perceba que tem várias somas e subtrações dentro da derivada. Então, usando essa propriedade estrutural que eu acabei de explicar, você vai poder calcular a derivada do seno, depois a derivada do ln, depois do x ao cubo, depois do 1 sobre x. Você pode fazer esse cálculo de forma independente, de forma separada. Tá bom? Então, você vai calcular derivada de seno mais derivada de ln menos derivada de x ao cubo mais derivada de 1 sobre x. Agora, qual é a derivada de seno? Não importa agora, eu estou te passando as propriedades estruturais. Se tiver soma ou subtração, sempre separa antes de resolver. Fechou? Então essas são as 2 primeiras, elas são bem básicas, elas são bem tranquilas de lembrar. E isso aqui é essencial para você passar em cálculo de primeira. Porque na minha opinião, calcular uma derivada não é difícil. Assusta um pouco, porque as funções elas são complexas, elas são grandes, parece que é difícil. Mas se você usar essa estrutura aqui,
de separar a parte estrutural e depois aplicar as regras imediatas, eu te garanto que essa matéria vai ficar bem simples. E você vai passar em cálculo de primeira. Então, deixa eu te explicar mais um. Essa aqui é mais avançada. Olha só. A gente tem um produto de duas funções. Quando for um produto, você não pode, isso é um erro muito comum, você não pode derivar o primeiro e multiplicar pela derivada do segundo. Isso aqui é um erro muito comum. Se você fizer isso, você não vai passar em cálculo de primeira, porque o professor vai te dar zero sem dó. Você pode fazer assim, essa parte intuitiva, essa parte óbvia, quando for soma e subtração. Se for multiplicação, você tem que usar a famosa regra do produto. Você vai derivar o primeiro vezes o segundo. Depois, soma com a derivada do segundo vezes o primeiro. Essa é a regra. É uma regra estrutural. Então, por exemplo, vamos supor que o exercício peça para você derivar seno vezes o ln de x. Você não pode derivar o seno vezes a derivada do ln. Está errado. O que você faz? Deriva o seno primeiro, vezes o ln. Mais, aí você deriva o ln vezes o seno. Entendeu? Isso aqui, essa regra tem que decorar, mas aos poucos, né, quando você vai fazendo exercício, isso aqui fica natural. Então a regra do produto é muito usada no cálculo 1. Tá? Já vai acostumando com ela. Agora eu vou passar mais duas. Essa aqui, ó, é quando você tem um número multiplicando na função. Sempre que você tiver um número multiplicando na função, você pode tirar o número da função e derivar a função com o número do lado de fora. Tá? Por exemplo, se você quiser derivar sem seno de x, você pode simplesmente colocar o 100 para fora. Você tira o 100 da derivada. Você deriva o seno e o 100 continua multiplicando. Fez sentido isso? Sempre que tiver um número multiplicando a função, você tira o número da derivada. É uma propriedade estrutural. Por que é estrutural? Porque eu não estou derivando o seno. Eu só estou te falando que você pode tirar o número. Beleza? Então, eu já passei 4 regras estruturais. Vai anotando aí. Vou passar mais uma. Isso aqui é a derivada de uma função composta. Você deriva a função e substitui o g de x. Depois você multiplica pela derivada do g de x. Essa aqui é a famosa regra da cadeia. Tá? Os alunos morrem de medo dessa regra. Mas isso aqui eu coloco ela dentro das propriedades estruturais, porque você deriva, depois deriva o que está lá dentro. Entendeu? É uma propriedade estrutural, não é uma regra direta. Quando a gente chegar nos exemplos, né, essa regra vai ficar mais fácil de ver. Então, passei para você 5 regras estruturais. Isso aqui é essencial para você passar em cálculo de primeira. Existem outras, tá? Não vou passar aqui porque senão essa live vai ficar muito complicada. O segundo tipo são as regras imediatas. Isso aqui é mais direto. Você não precisa de ficar manipulando. A soma você pode separar. Produto usa a regra do produto. Regra da cadeia. Você não precisa de ficar manipulando. É direto. Derivada de um número. Tá vendo que não tem soma, não é função composta, não é produto, é derivada de uma função específica. Derivada de um número é sempre zero. Isso aqui tem que decorar. Derivada de x é 1, derivada de x elevado a um número é um número x elevado ao número menos 1. Essa é a famosa regra do expoente. Então, se você tem x elevado a 10, deriva isso aqui, vai dar 10, x elevado a 10 menos 1. Entendeu? Derivada de ln é 1 sobre x. Derivada de tangente, secante ao quadrado. E derivada de cotangente é menos cossecante
ao quadrado. Isso aqui parece que é difícil, mas pensa comigo. Se cair um exercício desse na sua prova, você não faz conta. É só você aplicar a regra. Qual a derivada de ln? Mesmo se você não souber o que é derivada, mesmo se você não souber o que é ln, você vai e escreve 1 sobre x e acerta. Entendeu? É uma questão de decorar as fórmulas. E claro, tem a demonstração de cada uma delas. Você pode usar a definição de derivada e demonstrar cada uma dessas regrinhas aqui. Alguns professores cobram na prova, outros não. Então isso aí vai depender de cada caso, né? Para você passar em cálculo de primeira, é importante que você decore todas as regras de derivação. Pelo menos as principais regras que podem cair da sua prova. É importante você decorar porque não é todo professor que libera formulário na prova. E mesmo se tiver um formulário na prova, você tem que saber interpretar o formulário. Às vezes, uma prova com formulário é mais difícil ainda, porque você pega o formulário e não entende o que está escrito ali. Então, eu recomendo que você faça o seu formulário e tenta decorar. Né? Tem um método muito bacana para você decorar. Tem que treinar, organizar as fórmulas num padrão mais eficiente e essas regras de derivação têm que se tornar natural. É tipo assim, quanto que é 6d5? Bom, hoje você faz de cabeça, né? Dá 30. Mas quando você tinha, sei lá, você estava estudando quando você era criança, você demorava um pouquinho para fazer isso aqui. Tinha que decorar tabuado. É o mesmo procedimento. No começo assusta, só que depois você acostuma com as regras de derivação da mesma forma que você acostumou com as regras, com a tabuada. Beleza? Então, fechou. 2 tipos de regras. Ou tem as regras estruturais ou as regras imediatas. As regras que eu passei aqui são as regras que a gente vai usar para resolver os 5 exercícios que o Marcos enviou para mim. Mas existem outras regras, tá? Existem mais propriedades estruturais, existem mais regras imediatas. Gente, realmente são muitas regras, sério, são mais de 30. E assim, depende do seu professor. Tem faculdade que cobra 40 regras que podem cair, tipo derivada do seno hiperbólico, derivada da cotangente de x, do o arco secante. Tem umas funções diferentes assim, que cobrem algumas faculdades e outras não. Então isso depende de cada caso, tá? Mas, colocando uma média, tem cerca de 30 regras que você tem que saber. Não tem como fugir disso. E alguns professores ainda cobram as demonstrações dessa regra. Aí você tem que usar a definição de derivadas. Então, para você passar em cálculo de primeira, recomendo fortemente que você decore as regras estruturais e as regras imediatas. Quais tipos existem? Olha, eu vou passar, tem vários tipos, tem várias classificações. Eu vou passar uma delas para vocês, tá? O enunciado pode pedir para você derivar a função f de x. Aí, nesses casos em que o enunciado pede para você derivar, você simplesmente tem que aplicar as propriedades. Tá bom? Por exemplo, se pedir para você calcular a derivada de x elevado a 100 mais o ln de x, nossa, muita gente fica preocupada. Meu Deus, eu não sei o que é ln. Nossa, x elevado a 100, parece uma coisa difícil, né? X é x 100 vezes. Meu Deus, muita gente fica desesperado. Mas você tem que entender, é como se fosse um quebra-cabeça. Não precisa se preocupar com o gráfico disso, ou sobre o que é ln. Você tem que entender a tabuada, a tabela das derivadas. Como que você deriva x elevado a 100? Primeiro a gente vai aplicar a propriedade estrutural. A gente vai derivar primeiro o x elevado a 100 e somar com a derivada do ln de x. Isso aqui é uma propriedade estrutural. Concorda comigo? Que a gente não resolveu, a gente só separou quais derivadas que a gente vai fazer. Agora sim que a gente aplica as derivadas imediatas. Qual é a derivada de x elevado a 100? Bom, o x elevado a 100 é x elevado a um número. Aí você tem que lembrar a regra. Essa regra aqui, ó. Tá vendo? X elevado a A, você baixa o expoente é menos 1. Então, x elevado a 100, o 100 fica embaixo, depois você pega x elevado a 100 menos 1, 99. Aí depois derivar de ln. Nossa, não sei o que é ln. Você não tem que saber o que é ln aqui. Qual que é derivar de ln? É fórmula, tem que decorar. Derivar de ln é 1 sobre x. Acabou o exercício. Não, fala sério.
Se você sabe as regras, é muito fácil derivar. Por isso que eu acho que derivar uma função é muito mais fácil de calcular limites de funções e é muito mais fácil do que calcular as integrais. Porque limite integral não é só decorar as formas. Tem várias técnicas, várias exceções. Então, na minha opinião, a parte de derivação é mais simples. Mas, se você pegar as aplicações de derivada, aí são várias. E é aí que o negócio começa a ficar divertido. Tem reta tangente, taxa relacionada, crescimento, concavidade, taxa de variação instantânea, cálculo do coeficiente angular da reta tangente. Enfim, tem várias aplicações de derivadas. Agora, o cálculo da função derivada não é difícil, é só você entender esse padrão que eu estou te passando aqui. Primeiro você desenvolve a estrutura e depois aplica as regras imediatas. Agora, se o enunciado, esse aqui é o tipo 2, se o enunciado falar para você, derive a função na definição, galera, se você usar as propriedades, você vai tirar 0 e não vai passar em cálculo primeiro. Então, muito cuidado com isso. Se o enunciado falar, derive a função, derive alguma coisa, se ele não falar nada de definição, usa sempre as propriedades. Porque se ele não pedir pela definição, você vai ficar perdendo seu tempo à toa. Porque pela definição dá mais trabalho. Tá? Fica mais divertido na definição. Basicamente, em vez de aplicar as propriedades, você vai ter que usar a definição de derivadas. E a definição de derivadas é um limite. Então, você vai ter que resolver a derivada usando um limite. Tem que lembrar as regras lá, né, de limite. F de x mais h menos o f de x dividido por h. Esse limite que você tem que calcular. Então, imagina se você fosse calcular essa função aqui na definição. Olha só para você ter uma ideia. Você vai ter que montar o limite. Ficaria x elevado a 100, né? Então é x mais h elevado a 100 mais o ln de x mais h. Ou seja, eu substituí a função por x mais h, entendeu? F de x mais h, você joga o x mais h no lugar do x da função. Onde tinha x, eu coloquei x mais h. Depois você subtrai por f de x, que é a própria função, né? Então fica menos x elevado a 100 mais o ln de x. E isso tudo dividido por h. Agora, você tem que usar as regras de limite, né? Tudo que você aprendeu lá em limite, para desenvolver esse limite aqui. A resposta desse limite tem que dar exatamente isso aqui, ó. Com as propriedades é imediato, você faz quase de cabeça. Agora, usando a definição, o negócio fica louco. Definição de derivadas é mais um exercício de limite do que derivadas. Sacou? Então, muito cuidado com essa pegadinha aí. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber as regras de derivação para você aplicar as propriedades. E você também tem que saber como que calcula uma derivada na definição. Porque eu diria que 80% dos professores cobram pelo menos uma derivada na definição na prova. É comum cobrar isso, tá? Então você tem que saber esses dois tipos. Fechou? Obstáculos. Olha, o cálculo, matéria de cálculo 1, 2, 3, 4, tem um alto índice de reprovação. Provavelmente você já conhece alguém que já foi reprovado em cálculo. Isso é muito comum. O pessoal já até aceita. Então apoio em cálculo normal. Eu já sei que eu não vou passar no cálculo 1. E o pior é o cálculo 1. Porque você vem do colégio, o mundo do colégio é tudo mais tranquilo, né? Os livros lá, tudo colorido, com ilustração. O professor explica bem passo a passo. Aí você chega na faculdade, é um mundo completamente diferente. Né? A velocidade é diferente, é um ritmo completamente diferente. Então, eu diria que o índice de reprovação em cálculo 1 é muito maior do que nos outros cálculos. Agora, depende muito também do seu professor. Pensa comigo, o seu professor pode cobrar muita demonstração de fórmula. Aí você vai ter que estudar de um jeito. Agora, se ele for mais operacional, tipo assim, resolva os limites. Aí limite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você não precisa ficar perdendo tempo com a demonstração. Você vai focar na resolução dos exercícios. E tem um terceiro tipo, que é aquele professor que gosta de aplicação.
de contextualizar. Tipo, Joãozinho chutou a bola, fez uma parábola, aí calcula a reta tangente no ponto tal. Ele contextualiza o exercício. Aí você tem que desenvolver a habilidade de interpretar o enunciado. Enfim, são padrões diferentes, né? Você tem que adaptar para cada professor. Mas, uma dica que eu posso te dar, que é muito boa, para você tentar não entrar nesse índice aqui, né, de reprovar em cálculo, tem uma frase do Einstein que eu adoro. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Olha, é muito normal tomar pau em cálculo. Uma aluna minha no semestre passado, ela foi a única que passou da turma inteira. A turma dela tinha cerca de entre 20 e 30 alunos. Só ela passou. Todos os outros alunos tomaram pau. É um índice de reprovação de mais de 95% da sala. Então, assim, você tem que entender que essas pessoas, vamos supor que na sala dela tinha 20 pessoas, tinha um pouquinho mais, tá? Só ela passou. Então, ela passou e 19 pessoas foram reprovadas. Pensa comigo, o que essas 19 pessoas fazem? Você tem que entender o que todo mundo está fazendo e parar de fazer o que eles fazem. Entendeu? O que esse povo faz? Fica virando noite estudando, tenta estudar com a lista do professor, tenta estudar com o livro do Stuart. Então, assim, tenta fugir desse padrão aqui, tá bom? Porque é insanidade você esperar resultados diferentes sem fazer nada diferente. Frase do Einstein, que eu gosto demais aqui. Então, tenta fugir do padrão, galera. Por que o pessoal reprova em cálculo? Porque fica usando métodos tradicionais. Tem várias alternativas que podem facilitar demais a sua vida. E por isso que eu criei esse canal. Eu quero mudar esse panorama aqui. Eu quero declarar guerra a esse índice de reprovação em cálculo. Porque com o meu método, você passa em cálculo. É um mundo paralelo. Tá? Os meus alunos, eles passam em cálculo de primeira. Eu já ajudei centenas de alunos a passar em cálculo de primeira. Então, eu posso te garantir que o meu método funciona. E o meu método, ele é bem diferente. Ele é bem diferente do tradicional. E eu acho que é por isso que ele funciona. Então fica a dica aí para vocês. Bora colocar a mão na massa e resolver 5 derivadas aplicando as regras estruturais e as regras imediatas que eu expliquei nessa aula. De E elevado a ln de x. Vocês podem perceber que isso aqui é uma função composta. Por quê? A gente tem E elevado a x vezes ln de x. Fazendo uma comparação, olha só. Pensa que essa função aqui seria E elevado a x. Está vendo que você tem um x no expoente? Só que em vez de ter x no expoente, o iniciado colocou um produto nesse expoente. Entendeu? Quando você coloca uma função no lugar do x, é o que a gente chama de função composta. Vocês entenderam isso? Isso pode acontecer com qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, eu tenho seno de x. Seno de x. Só que no lugar do x, a gente pode colocar alguma coisa. A gente pode colocar, por exemplo, xln. Então, pensa nas funções clássicas, né? Seno de x, cosseno de x, tangente de x, E elevado a x, ln de x, x elevado a 10, 3 elevado a x. Onde tem x, você pode substituir por alguma outra função. Aí você entra nas funções compostas, tá bom? E sempre que aparecer derivado de função composta, você tem que aplicar a regra da cadeia. Tem uma regra imediata aqui que eu esqueci de colocar. A gente vai usar ela. Ó, deixa eu acrescentar ela aqui para vocês. É a derivada de E elevado a x. Ela é clássica, tá? Para você passar em cálculo primeiro, você tem que decorar essa regra aqui, porque ela é muito fácil. Olha só. Derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Sacou? É só repetir. Então essa aqui é fundamental, você tem que saber. Eu vou pegar a regra da cadeia aqui, ó.
e vou copiar só para a gente ter uma referência. Vou fazer bem passo a passo com vocês. Pronto. Essa é a regra da cadeia. Parece uma coisa difícil, muito aluno tem dificuldade com essa regrinha. Mas o segredo aqui é você identificar quem é o F e quem é o G. Entendeu? Deixa eu mudar essa notação aqui. Vamos chamar essa função de h de x. Quem é o F e quem é o G? Em outras palavras, você tem que descobrir quem está dentro e quem está fora. Eu tenho E elevado a x vezes Ln. Você tem que entender que você tem duas funções ali. A primeira função é a função E elevado a x. E a segunda função é a função x Ln de x. E o que o enunciado, o que aconteceu? Você está jogando o g de x dentro da função f. Isso aqui é a operação de composição entre funções. Então, se você jogar o Ln de x dentro do x aqui do expoente do E, vai ficar assim, ó, E elevado a x Ln de x. Então, o primeiro passo para você entender a regra da cadeia é você ter essa noção de função composta. Tá bom? Isso vai facilitar demais a sua vida e provavelmente você vai passar em cálculo de primeira sem dificuldade. Então vamos lá, olha a regra. Primeiro você vai derivar a função f. A função f é E elevado a x, certo? Qual que é a derivada de E elevado a x? É o próprio E elevado a x. Só que você vai derivar a função E e no lugar do x você vai colocar a função g. Ou seja, pensa assim, ó, era para ser E elevado a x, né? Se fosse x, a resposta seria E elevado a x. Mas, onde era para ser x, você coloca xln. Entendeu? Essa parte aqui, ó, deixa eu marcar uma cor. Essa parte aqui é essa. Você deriva a função f e aonde tem x você coloca a função g. E depois você vai derivar a função g. Qual que é a função g? É a função que está no expoente aqui, ó. É o x vezes Ln de x. Então, a gente derivou o E, depois deriva o que está lá dentro. Na prática, é isso que você tem que saber. Você deriva a função, depois deriva o que está lá dentro. Sacou? Então, agora a gente tem que derivar xln. Isso aqui tem que aplicar a regra do produto, né? Então vai ficar derivada de x vezes o segundo. Mais. Aí agora a gente deriva o segundo, que é o ln, vezes o primeiro. Aqui não precisou de usar a regra da cadeia, entendeu? É só aplicar a regra do produto. E para finalizar, a gente vai aplicar as derivadas diretas, né? Qual é a derivada de x? Qual é a derivada de ln? Vocês lembram? Derivada de x é igual a 1 e derivada de ln é 1 sobre x. Pronto. Aí você pode deixar a resposta assim, ou você também pode simplificar um pouco esse resultado. Tem gente que não simplifica, e depende muito do professor, né? Por exemplo, se eu tenho 1 vezes Ln de x, 1 vezes Ln dá quanto? Ln, né? Pronto. E 1 sobre x vezes x, eu posso transformar em 1. Perceba que daqui para cá, a gente não usou nenhuma regra de derivação. A gente só simplificou o resultado. Então, ó, daqui para cá, a gente usou a regra da cadeia. Daqui para cá, a gente usou a regra da cadeia. Peraí. Daqui para cá, a gente aplicou a regra da cadeia. Depois a gente aplicou a regra do produto. Depois a gente aplicou as regras imediatas. Entendeu? Esse foi o processo aí. Aí a resposta é essa. Isso aqui, muita gente deve estar achando difícil, porque vocês estão acostumados com o resultado, né, lá no colégio, a resposta da questão da 2, da 3. Agora, nossa, a resposta é elevada a xln, que multiplica ln de x mais 1. Tem que ter muita coragem, né, para marcar uma resposta dessa na prova.
sem ficar com medo de errar. Você tem que ir acostumando com esse tipo de resposta, porque normalmente o resultado de uma derivada é uma função grande e complexa mesmo, tá bom? Fizemos então a questão número 1. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber regra da cadeia, regra do produto, regras imediatas e as regras estruturais. Bora fazer a questão 2? A questão 2 é um produto. Vamos fazer bem passo a passo. Olha só, eu quero calcular a derivada da função f. Primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo esse 3 aqui? Ele é um número. Eu posso tirar esse 3 da derivada. Eu vou derivar tangente vezes cotangente. E o 3 vai continuar multiplicando. Então eu apliquei aquela propriedade estrutural, que você pode tirar o número. Agora, a gente vai usar a regra do produto. Porque a gente tem um produto de duas funções. Cuidado para você não derivar o primeiro vezes derivado do segundo. Hein? Se fizer isso, já era. Não vai passar em cálculo de primeira. Você tem que derivar o primeiro. Vamos lá. Derivada da tangente de 2x. Vou marcar aqui assim, ó. Derivei vezes o segundo. Depois, mais. Aí agora você vai derivar a cotangente de 3x vezes o primeiro, que é tangente de 2x. Pronto. Aplicamos a regra do produto. Agora, para finalizar o exercício, a gente tem que derivar tangente de 2x e cotangente de 2x. Aqui você tem que usar a regra da cadeia. Porque o que está lá dentro não é x, é 2x. A derivada é cotangente de x? Não, é cotangente de 3x. Aonde deveria ter um x, se tiver uma outra função, você tem que usar a cadeia. Então a gente vai resolver só essa parte em azul. O resto é só copiar e colar. Qual é a derivada de tangente? Vocês lembram? A derivada de tangente é secante vezes tangente. Não, confundi. Derivada de tangente é secante ao quadrado. É isso mesmo. Então, vai ficar secante ao quadrado de 2x vezes a derivada de 2x, né, pela regra da cadeia. Derivada de 2x é 2. Aí agora você vem e repete aqui o segundo termo, entendeu? Esse cotangente de 2x eu não mexi nele. Essa parte aqui, ó, é a resposta da tangente de 2x. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é a derivada de cotangente. Qual é a derivada da cotangente de x? Derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, vai ficar menos cossecante ao quadrado de 3x vezes a derivada de 3x, que é 3. Então, tudo isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui um parênteses. Tudo isso aqui é a derivada da cotangente de 3x. Fechou? Pode deixar a resposta assim. Mas, normalmente a gente simplifica um pouco, né? Só para deixar esse negócio mais bonito. Eu gosto de colocar o número primeiro e função depois. Então, deixa eu trocar aqui. Eu vou colocar o 2 vezes secante ao quadrado, vezes cotangente de 3x. E aqui mais com menos vai virar menos. Vamos colocar o 3 antes. Cossecante ao quadrado vezes tangente de 2x. Pronto, eu só ajeitei aqui, mudei a ordem para ficar mais organizado. Mas a resposta é essa. E assim, esse aqui é o grande problema de derivação. O resultado fica tão grande que a maioria dos alunos fica inseguro. Fica pensando que está errado, fica com medo de errar. Mas já vai acostumando com isso. Olha aqui, ó, precisa lembrar. Derivada de tangente secante ao quadrado, derivada de cotangente menos cossecante ao quadrado. Tem que decorar essas regras, gente. Eu tenho
uma função e elevado a menos 2/3. Aí você tem que pensar assim, ó. Se isso aqui fosse x, se fosse x elevado a menos 2/3, você vai usar a regra do expoente, que é baixo o expoente, x elevado a menos 2/3 menos 1 é menos 5/3. Se fosse x, você ia resolver assim. Mas não é x. Olha o padrão. Você vai pegar o que está lá dentro, que é o 4x2 menos 5x mais 2. Isso aqui que está em vermelho é como se fosse esse x aqui, entendeu? Como que deriva alguma coisa elevada a menos 2/3? Você vai baixar o expoente, baixa o menos 2/3 e eleva a menos 2/3 menos 1. E eu apliquei exatamente essa regra aqui, ó, que é a regra do expoente. Então, essa é a primeira parte da regra da cadeia. Agora você tem que vir aqui e multiplicar pela derivada do que está dentro. Qual é a derivada de 4x2? 8x. Derivada de 5x é 5. Essa é a segunda parte. Então, eu derivei o expoente e depois derivei o que está lá dentro. Isso que é a regra da cadeia. Você deriva o que está fora e multiplica pela derivada do que está dentro. Fechou? Essa é a resposta. E assim, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber, tem que decorar as regras imediatas, as regras estruturais, e você também tem que acostumar com essas respostas grandes, porque isso no colégio não é normal. Questão número 4. Agora você tem um produto. Essa aqui é mais simples, né? Você vai derivar o primeiro, que é 3x2, vezes a derivada do segundo, que vai dar 2 menos 0. Pronto. Derivei o primeiro vezes o segundo. Muito aluno faz isso aqui e não passa em cálculo de primeira. Esse é um erro comum. Se tem produto, você não pode derivar o primeiro vezes derivar o segundo. Tem que usar a regra do produto. Então você vai derivar o primeiro, 3x ao quadrado. Vezes o segundo. Aí você pega o segundo, copia e cola. Mas agora sim você deriva o segundo. Qual é a derivada de 2x? 2. Derivada de 3 é 0. Então a derivada do segundo é 2 mais 0, que é igual a 2, né? Vezes o primeiro. O primeiro é igual a x ao cubo. Pronto. Essa é a resposta. Aí tem várias formas de escrever isso aqui, né? Você pode expandir todo mundo e escrever no formato de polinômio. Vamos multiplicar todo mundo? 3x ao quadrado vezes 2x vai dar 6x ao cubo. 3x ao quadrado com menos 3 dá menos 9x2 mais 2x ao cubo. Aí a gente pode juntar os dois termos aí de x ao cubo, né? 6x ao cubo mais 2x ao cubo vai dar 8x ao cubo menos 9x2. Perceba que daqui para cá eu não derivei, eu só simplifiquei o resultado. A única regra de derivação que a gente usou foi a regra do produto. Então essa aqui foi uma questão mais simples. Gente, vocês têm que saber derivar rápido, porque o que é mais comum nas provas são questões de aplicação. Tipo, acha o ponto máximo, acha o ponto mínimo, inflexão, concavidade. Então, se você conseguir, se você pegar a manha na parte operacional de derivadas, a parte de aplicação vai ser muito simples. E isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Que é a questão número 5, né? É uma questão em que você aplica a regra do produto, bem parecida com a anterior. Então, deriva 3x vezes o segundo. Depois, você deriva o segundo vezes o primeiro. É só você aplicar a regra, gente. Não tem segredo. Aplicou a regra estrutural? Agora é só resolver. Vamos melhorar um pouco isso aqui? Dá para a gente... Presta atenção. Derivada de 3x. Derivada de 8x ao cubo menos 2. Isso aqui que falta para resolver. Vocês têm que entender que essa parte que está em vermelho e essa aqui, ó, já faz parte da resposta, está pronto. Não precisa de mexer mais aqui. Esse 3 aqui eu posso tirar, não posso? Lembra daquela propriedade estrutural? O 3 eu posso tirar da derivada. Então vamos fazer isso. O 3 vai para fora. Aí vai sobrar só a derivada do x. E aqui ó, a gente tem uma subtração. Então o que eu posso fazer?
eu posso derivar o x ao cubo primeiro, depois derivar o 2. Vou colocar um colchetes aqui. Ó. Você pode fazer bem passo a passo assim. Muita gente faz de cabeça, tá? Mas pode ficar à vontade. Outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode tirar o 8 daquela derivada aqui, ó. Esse 8 aqui pode sair dessa derivada. Aí quando você faz isso, bem organizado, olha só. No final, tudo que a gente fez até aqui, galera, foi apenas propriedades estruturais. Primeiro a gente usou a regra do produto. Depois, aqui eu apliquei a regra em que você pode tirar um número, aqui eu usei a regra da subtração. Aí depois aqui eu repeti e aqui eu tirei o 8. Tá vendo? Eu não derivei nada, eu só montei a estrutura da derivada. Agora sim é que a gente vai aplicar as derivadas diretas. Eu vou derivar o x, vou derivar o x ao cubo e vou derivar o 2. E o resto você replica. Ó, qual é a derivada de x? 1. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Qual é a derivada de 2? 0. Se você quiser garantir que você vai acertar a questão, faz assim, passo a passo. Estrutura primeiro, depois aplica as propriedades diretas. Mas tem muita gente que consegue fazer de cabeça. Quem estiver no início aí, eu recomendo fazer bem passo a passo. Não, gente, na faculdade, o professor pega essa questão aqui e resolve com você em menos de 20 segundos. E assumindo que você já sabe um monte de pré-requisito. Entendeu? Por isso que é difícil de acompanhar as aulas lá na faculdade, né? Mas aqui isso não vai acontecer. O meu objetivo é garantir que todo mundo entenda essa aula. Não estou com pressa. Expliquei aqui de um jeito bem passo a passo. Mas, olha só, dava para fazer de cabeça também. Quem tiver mais avançado aí. Derivada de 3x é 3. Vezes o segundo, aí você repete. 8x ao cubo menos 2. Mais, aí deriva o segundo. Derivado do segundo vai dar 24x2. Pronto, vezes o primeiro, 3x. Olha aí, eu fiz a derivada em 10 segundos. Mas eu tenho quase certeza que ninguém entendeu o que eu fiz. E é isso que acontece na faculdade. Então, como eu já sei disso, vou passo a passo com vocês. Em vez de fazer assim, vamos fazer passo a passo. Olha aí, 4 linhas, bem tranquilo. Aí, aqui, galera, você pode parar aqui? Pode. Mas o ideal é você melhorar esse resultado. Pelo menos isso aqui, ó, 3 vezes 1 é 3. Tira esse 1 daí. Vergonhoso, né? Deixar o 1 ali. E, pô, menos 0. Menos 0 tira, né, gente? Se subtrai 0, não faz diferença. 8 vezes 3, o que custa vir aqui e colocar um 24? Entendeu? Esse termo que estamos explicando, ó. Esse termo que estamos explicando, a gente pode juntar também. 24. Deixa eu fazer aqui. 24 vezes 3 vai dar 60 mais 12, 72. Então é 72, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então, propriedade distributiva, né, da multiplicação. Aí, o que a gente pode fazer mais aqui? Multiplica aqui todo mundo por 3. Se eu multiplicar todo mundo por 3, vai ficar 3 vezes 8, 24, x3. 3 com menos 2 dá menos 6. Pronto. E ainda dá para juntar o 24 com 72. Vai dar 6 com 9, né? 96x ao cubo menos 6. Pronto. Olha só. Essa aqui é a resposta mais simplificada do exercício. Agora, se você deixar a resposta assim, está errado? Não está errado. Normalmente a gente coloca na resposta mais simples. E em várias questões, depois de derivar, você tem que trabalhar com essa função. Você tem que substituir valor, você tem que fazer estudo sinal. Então, o que você prefere? Fazer o estudo sinal dessa loucura aqui ou do resultado mais simplificado? Entendeu? Então, já vai acostumando aí. Achou a derivada? Beleza, agora é outro exercício. Eu vou simplificar isso aqui o máximo possível, usando, né, as regras de álgebra. Então é isso. Recomendo aí que você passe essa questão. Não fica só vendo o vídeo, não. Tá? Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira.
Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu na live 104? Essa live foi muito bacana. O foco foi nas principais regras de derivação. Eu passei as principais, né? Porque são muitas regras. É muito difícil passar tudo numa live só. Eu selecionei aqui os exercícios que o Marcos passou para mim, do curso de engenharia agronômica, e a gente resolveu, né, 5 derivadas. 5 derivadas, aplicando aí as regras estruturais de soma, subtração, multiplicação, tirar o número, derivada de função composta, né, que é a famosa regra da cadeia. Aí a gente viu também derivada de um número, derivada de x, regra do expoente, derivada de ln, derivada de tangente, derivada de cotangente, derivada de e elevado a x. Essa live foi muito completa, fala sério. A gente viu ainda a diferença entre derivar a função com propriedades e derivar a função usando a definição de derivadas, né? E passei uma dica de estudo bacana também, colocando aqui a famosa frase do Einstein. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Só essa live não é suficiente para você passar em cálculo de primeira. Porque tem outras coisas que eu não passei aqui, não deu tempo de passar aqui. Por exemplo, ó, d dx é derivada. Só que como é que você deriva uma função que tem x e y misturado? Isso aqui é uma função implícita. Aí o cálculo de derivada não é direto do jeito que a gente fez aqui, tem que usar uma técnica diferente. E tem várias outras aplicações, como reta tangente, taxas relacionadas, velocidade de aceleração, concavidade, crescimento, né? Tem muita coisa que dá para falar sobre derivadas. Parabéns para você que chegou até aqui. Essa live durou aí mais de 40 minutos. E se você ficou até o final, parabéns. Tenta pegar esse exercício e refazer, tá bom? Se teve alguma dúvida sobre essa live, coloca aqui nos comentários e fica à vontade também para me passar um tema que está te incomodando. Um tema que você tem muita dificuldade. Pode ser de limite derivado integral, série sequência, equação diferencial, pré-cálculo. Põe aqui nos comentários. Fala assim, ó, eu não entendo a regra de L'Hopital. Então estou com dificuldade em integração por partes. Ou então, me ajuda a resolver exercício de taxas relacionadas. Sei lá. Põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui provavelmente vai ser o tema da próxima live. Então é isso. Um grande abraço. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu!